Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, mais um episódio que tem tudo para ser incrível, muito aguardado por mim. Foi difícil conseguir a agenda dele, a gente vem negociando há muitos meses. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho. Alguns consideram ele uma lenda dentro da área da segurança da informação. O cara é muito bom mesmo, mas antes eu vou apresentar elas. Elas que sempre fazem as coisas acontecerem nos bastidores. Primeiro, minha querida amiga Darcy Toledo, que está pelo 25º episódio. Não faltou em nenhum, assim como eu, né, Darcy? Seja bem-vinda. É isso aí, Darcy. Muito obrigado, fazendo as coisas acontecerem. Lembrando que a Darcy é a pessoa dos rolês culturais e adventures também. Então, quem quiser conhecer esses rolês, @Darcy Toledo, Darcy com Y, tudo junto. E a minha querida braço direito, braço esquerdo, pé direito, pé esquerdo, Patrícia Soares, que faz tudo acontecer lá na Fênix, também está aqui hoje dando seu apoio a nossas gravações aqui. Muito obrigado, Paty. Seja bem-vinda. Vamos lá agora a nossa mesa hoje. Bom, vou primeiro aqui ao meu lado apresentar. Eu vou falar muito sobre ele, porque ele tem uma história muito bacana. Ele que é administrador, marqueteiro, profissional de tecnologia e especialista em inteligência artificial, posso dizer isso. Acabou de participar de um curso de segurança da informação lá no Instituto Phoenix Systems. Meu querido amigo. Ele palestrou no FACS 2 também, junto com um convidado aqui. Muita história para contar dele. Seja bem-vindo, Max. Obrigado, viu, Thiago? Nossa, a gente estava até conversando um pouquinho antes. Já se passa quase um ano que a gente está junto, O lançamento do Que Instituto. privilégio. Participei de alguns cursos, né? Me especializei. E toda vez que eu vejo o quanto eu estou progredindo na minha carreira, né? Todas as vezes que acontece, eu faço questão de ligar para o Thiago e falar: Thiago, muito obrigado. E, de fato, eu tenho uma gratidão para o Instituto Fênix que vai ser eterna. Então, obrigado, Thiago. Imagina, mas o Instituto que agradece a sua presença. E a gente tem muito orgulho do seu progresso, a gente está acompanhando e muito feliz que você está aqui hoje com a gente, viu, Max? Obrigado. Imagina, a gente que agradece. Agora eu vou apresentar o super convidado do dia, que, como eu disse, não foi fácil a agenda dele. A gente conseguiu agora porque ele está de férias, né? Separou aí um momentinho dessas férias, enfim, com a esposa ali, falou: olha, hoje eu vou gravar ali um podcast, porque faz tempo, né, que eu tô devendo pro Thiago, isso que ele me cobra. Então, o que eu tenho para dizer aqui é que ele, Max, o nosso querido Alex, super especialista em segurança da informação, uma baita referência na área, um cara que começou ali com a infraestrutura de tecnologia, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Deu uma palestra incrível no FACS 2, um ano passado com a gente em outubro. O Max estava lá também. Então, tenho muito orgulho, muita honra de te receber aqui, Alex. Seja bem-vindo ao PodFacts. Show de bola, Thiago. Obrigado ao Instituto pelo convite, pela paciência, né? Imagina. Pela compreensão. Para a gente encaixar as agendas aí, realmente um pouquinho difícil, mas a gente, para separar um tempinho de qualidade, para a gente bater um papo, não sair daqui correndo, né? Então, acho que a gente tentou preservar e separar um tempo de qualidade para a gente conversar. É um prazer estar aqui com vocês, poxa, aprender um pouco mais, poder discutir, compartilhar conhecimento com quem está de interesse da área aqui. E fora o nosso bate-papo aqui, prazer demais agora falar também com o Max aqui, a gente pôde falar rapidinho ali no evento e agora aqui frente a frente. Vamos bater um papo aqui bacana aí para Lembrando que eu tô aqui como um aluno, tá? Bem claro. Isso. A gente então, sempre eu tô aprende. aqui definitivamente para aprender. É óbvio que a empresa que eu trabalho também lida muito com segurança da informação, né, processamento de dados, cybersecurity, mas definitivamente aqui eu tô com 2 especialistas, o meu professor, né, e você sempre aprende, né, Thiago? Sempre. Um baita showman, né? É meu mentor hoje em dia. É isso aí. Excelente escolha. Muito bom, gente. Bom, confetes jogados para todos os lados aqui, vamos aos trabalhos, então. Bom, Alex, eu acho que assim, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Então, para quem está assistindo ali, sabe que o Alex hoje é uma baita referência, é um profissional que está à frente da infraestrutura e segurança de informação de uma das maiores emissoras de televisão do mundo, né? Como é que começou a sua história da tecnologia? Conta pra gente. Legal. Bom, acho que antes da gente falar um pouquinho do Alex, né? Do Alex profissional ali, um pouquinho falar da pessoa ali, enfim.
casado, tem já 15 anos aí. Olha que 2 legal. filhinhos que são a nossa, né, a nossa motivação de a gente acordar todos os dias, de a gente ir atrás, né, de a gente renunciar ali muitas coisas para a gente poder, enfim, né, proporcionar momentos bons ali. E aí, quando a gente fala de profissão, Quais são as idades, Alex? o Pedro tem 12 anos, é um adolescente aí, numa fase bacana e desafiadora pra Pois é. gente. E a pequena Maia de 3 anos. 3 aninhos, Isso, olha isso. só. Que Só tem delícia, né? É é. bom que a gente retorna um pouquinho, né? Quando o Sim, filho vai sim. crescendo, você olha aquele pequenininho e fala, ó, dá pra me voltar um pouquinho aqui pra minha infância. Quando eu tava Muito começando a ficar muito fácil, Exato. aí eu e a mulher falamos, ixi, precisa de mais algum desafio aqui. Pois é. Mas é muito Aí bom. Deus nos agraciou com a pequena Que Maia aí. maravilha. E elas são o meu, nosso combustível, né? Sim. A Pra razão gente de poder viver. ir atrás e cada vez mais proporcionar e trazer o bem melhor aí para nossa casa, né? Mas é isso. Falando um pouquinho de trajetória, né, Thiago? Poxa, acho que tem que compartilhar um pouquinho. Tenho hoje, esse ano mesmo, né? Faço 40 anos e aí a gente carrega aí 22 anos de trajetória com tecnologia, 22 para 23 anos. E aí minha história com informática, né? Há 20 anos atrás foi aos 17 anos, né? Se você perguntasse para o Alex, há 23 anos atrás, poxa, Alex, está aqui, ó, o mouse, o teclado, o computador, conecta aí, liga aí, eu não ia saber te ajudar. Né? Isso eu comecei um pouco tardio na área, né? Muitos jovens, talvez nessa idade, realmente não têm uma oportunidade de ter um computador em casa. Era a minha situação, né? E aí, diante de algumas circunstâncias ali, aos 17 anos, eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa de informática. Uma empresa que montava computadores, né, dava manutenção, tinha algumas lojas, né, em São Paulo, E aí foi amor à lojas. primeira vista. E aí foi algo que, assim, realmente veio de encontro àquilo que criança a gente brincava, né? Meu pai trabalhava como pedreiro, como eletricista, e aí ele falava, ó, você vai mexer com os fios, eu vou te ensinar você a mexer com os fios. E aí em casa, quando ele chegava, sempre tinha algum fusível, alguma coisa queimada, que eu pegava os fios dele e saía ligando na tomada, enfim. E aí, quando eu ingressei nessa empresa, né, a convite de uma amiga da família, que trabalhava nessa empresa, ela chegou num dia lá em casa, assim, eu lembro bem, ó, tá aqui, amanhã você vai ir comigo, me encontra em tal lugar, em tal ponto de ônibus, e amanhã você já vai começar a trabalhar lá. E aí, nessa empresa de informática, obviamente, não conhecia absolutamente nada, não sabia o que era um mouse USB, ou um mouse PS2, um mouse serial. E aí eu comecei a trabalhar com montagem de computadores. Tive pessoas lá dentro para ensinar do zero. O que é um hardware, o que é um software, todo aquele fundamentos, né, de informática, enfim. E aí nessa empresa eu fiquei ali por 3 anos, quase 4 anos. E aí, obviamente, né, você fica próximo de pessoas que estão um nível acima de você, e você começa a absorver, né, aquela vontade de ir atrás, de buscar conhecimento. E aí fui estudar cursos, fui atrás de opções de que pessoas puderam me ajudar, né? Não tive condições familiares ali para fazer os melhores cursos, mas tive pessoas que, assim como o Instituto, nos proporciona essas oportunidades, né? Como um primeiro curso, como contato de informática, e assim você vai evoluindo. E aí fiquei nessa empresa, passei por montagem, depois de algum tempo comecei a dar manutenções em computadores. Foi e a assim sua por diante. base dentro da informática, Foi da a minha tecnologia base. ali. Foi a minha base. E, Alex, tem assim um momento da tua carreira que você considera um marco inesquecível que você fala, foi a partir dali que eu senti que eu ia seguir o caminho que eu tô hoje? Legal. Tem sim, Thiago. Quando 3, 4 anos após eu terminar meu ciclo ali naquela empresa, passei por algumas áreas ali, eu fui para uma multinacional, né, de tecnologia, trabalhar como analista de suporte. Então, sair daquele mundo ali do varejo, de a parte um pouco industrial, até entrega de computadores na casa das pessoas e tal, fui para um ambiente onde eu pude ter contato, né, com tecnologias de infraestrutura, fui entender a diferença de desenvolvimento de software com a parte de infraestrutura, os primeiros contatos com segurança, então, com normas, fui atender telefone e prestar suporte técnico, né, por telefone. E ali fiquei por 2 anos. Ali foi um estalo, né? Eu cheguei ali numa equipe de 30 pessoas,
a maioria, acho que 90%, Thiago, com formação superior ou em andamento e concluída. E eu lá com os meus cursos, né, de informática, de manutenção, aqueles cursos livres, que me dava essa base de sustentação. Mas no dia a dia ali, eu lembro que quando eu comecei, eu falava, olha, não sei se eu vou passar dos 3 primeiros meses. Vou esperar passar de 3 primeiros meses para ingressar numa formação superior, porque realmente ficava com aquela síndrome do impostor, né? Mas aí depois de um tempo, dentro daquele local ali, eu tive uma pessoa ali que me ajudou muito, né? O nome dele é Eduardo Popovici, um baita referência em tecnologias de nuvem, tecnologias Microsoft, enfim. Se ele estiver me assistindo, um abraço para ele. Ele sabe o quanto eu tenho apreço pela ajuda que ele deu para mim e muitos outros profissionais. Qualquer coisa eu indico ele um dia para você legal. estar aqui nessa mesa aqui batendo um papo. Um cara super referência. O cara foi me explicar o que é certificações. Nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu falar de certificações? Certificação Microsoft, certificações de Linux, certificações de redes. O que é isso? Né? Que acreditação que isso traz para o mercado? Que isso traz de diferente para a nossa carreira em tecnologia? Então, tive os primeiros contatos. Você está com receio de fazer uma faculdade? Faz isso aqui primeiro. Então, fui fazer esses cursos, fiz as provas, adquiri as minhas primeiras certificações ali, época de Windows XP, época de Windows Server 2003. Então, os primeiros contatos com infraestrutura foi ali. E aí, essa virada de chave que você comenta, Thiago, na sua pergunta, foi nesse momento, onde você entende um ambiente corporativo, um ambiente de uma empresa de grande porte, com indicadores, com uma gestão ali mais moderna, né? Eu acho que essa área de suporte, atendimento, consultoria, Max, é uma área que é uma escola muito grande dentro da tecnologia, né? O pessoal fala, poxa, é importante uma graduação, uma pós-graduação, mas a gente aprende na prática ali, tendo que resolver os problemas do dia a dia. E quem é consultor, geralmente, eu tinha você citou um mentor, aqui vou citar também um antigo chefe, Marcelo Ritt, um abraço para ele. Ele falava muito isso, o consultor, quando ele chega, ele é designado ali para resolver uma questão, é porque ninguém resolveu, né? Ninguém que está lá teve a capacidade de resolver. Então, quando você paga a hora de alguém para sair da empresa dele um especialista, ele tem que chegar a resolver. Sim, né? É o esperado, né? É o esperado. Então, eu acho que o suporte funciona muito como isso também. Então, você pega N coisas diferentes durante o dia e aquilo vai te proporcionando um crescimento, né, dentro da tua capacidade ali, técnica, etc. Então, acho que isso faz muita diferença, né, Alex? Total. Agora, uma curiosidade ainda sobre a tua carreira. Em que você falou quando você foi para multinacional, você passou a ter contato com as questões de políticas, normas, né? O que é normal, acho que isso acabou entrando primeiro realmente nas grandes empresas, né? Aqui no Brasil. E hoje já está se disseminando mais, inclusive entre as pequenas, porque a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, já existe uma conscientização maior em relação às preocupações dessa área. Então, ali o Alex começou a ter contato com esse tipo de coisa. Mas quando que o Alex olhou para a área de segurança e falou, poxa, peraí, eu gosto disso daqui, eu posso fazer isso aqui bem, né? Como é que foi isso? Legal. Tem uma etapa antes de chegar nessa virada de chave aí de segurança, né? Então, nessa empresa eu fiquei ali aproximadamente uns 2 anos, né? Adquiri tanto conhecimento técnico, como você mesmo disse, como também habilidades em comunicação, né? Porque você lidar todo dia com o seu cliente final, com o seu usuário, é uma coisa que você vai aprendendo a conversar, né? Eu tô falando ali quando eu tinha 20, 21 anos, né? Tinha acabado enfim, não tinha esse contato com as pessoas. Então, a gente vai desenvolvendo. Né? Eu acho que e dentro desse discernimento de você saber conversar, você tem que ser muito simplista, porque o seu cliente não tem esse detalhe técnico que às vezes você vai aprendendo ali decorrer. Então, essa comunicação, né, ela tem que ser muito simplificada e muito simplista para o seu cliente entender. Senão você vai começar a falar um monte de palavras que são muito techniquez, que a gente chama, e ele vai falar, nossa, mas o que é isso? Né? Então, você também tem que tomar esse cuidado, né? Saber traduzir, né? Esse é o grande desafio na área de tecnologia, né? Bem lembrado, a comunicação.
Tanto que, assim, acho que foram criados até determinados perfis. Fala assim, o analista de negócio, muitas vezes, claro, é o cara que tem ali o expertise do negócio, mas em muitos casos ele funciona como um tradutor, né? Entre a área de interface, tecnologia né? e efetivamente a área de produto, né? A interface com a área de negócio, com o desenvolvedor, né? Pelo fato dessa deficiência da comunicação. Sim. Né? Mas indo para sua pergunta, então nessa empresa foi onde eu pude ter a oportunidade, até com recursos financeiros suficientes para a gente ingressar numa universidade. Então, ingressei em tecnologia, fiz um curso de tecnologia, um tecnólogo em administração de redes. Né? Tinha ali desenvolvimento de sistema, tinha um pouquinho de banco de dados, se eu não me engano, né? 20 anos atrás, e tinha-se infraestrutura, redes. Falei, olha, você trabalha mais com hardware, né? Manutenção, você vai lidar melhor por aqui. E aí fui por esse caminho. Então, próximo de concluir a graduação, aí eu recebi uma oportunidade, né? Tinha já adquirido uma bagagem técnica, recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia como para prestar serviço para N empresas, né? Então, aí realmente assim, lá eu entrei como um suporte nível 2, um suporte pleno, né? Então, depois de 3 anos, 3, 4 anos de bagagem numa empresa, mais 2 numa grande empresa, então 5 anos ali de bagagem, você já começa a dar alguns primeiros passos, ali, os segundos passos, vamos dizer, né? E ali, nessa empresa que prestava serviço, eu fiquei 4 anos. E ali eu tive a oportunidade de entrar em diversos segmentos, né? Então, desde assim, grandes empresas como C&A, empresas de televisão como SBT, em algum momento a própria Record, né? Teve também empresas do ramo industrial. Tem uma empresa que tem um apreço muito grande que é a Arno. Meu pai trabalhou lá como operador de máquina. O dia que eu tive a oportunidade de entrar naquela empresa, né, pela primeira vez, Que legal. e aí eu já não tinha meu pai naquele momento, mas quando eu pude entrar naquela empresa e falar, poxa, meu pai trabalhou aqui 12 anos, né? Eu prestei serviço lá um dia, Max. Um dia, mas foi suficiente, assim, para uma realização de um sonho, né? Então, passei, assim, Qualicorp, empresas do setor financeiro, enfim. Então, você vai entrando em cada empresa, conhecendo aquele nicho e trazendo tecnologia. Então, aquilo foi cada vez amadurecendo. E aí onde a gente começa a ter contato com pessoas diferentes, de segmentos diferentes. Em algum momento veio a ficha sobre a área de segurança. Existia já a área de segurança, mas, por exemplo, não existia a graduação de segurança e informação. Hoje tem um tecnólogo para o pessoal que está começando agora. Existe uma primeira graduação que se chama cibersegurança, né? Em algumas universidades como segurança da informação, enfim, que ela te dá uma visão ali, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que dá uma visão abrangente de tecnologia voltado para nossa área de cyber. Naquela época não tinha. E ali eu tive esse interesse, e ali já estava numa fase de procurar uma especialização, então comecei a voltar o estudo de algumas certificações para esta área, na hora de fazer uma pós-graduação, né? Isso em 2013. Aí entrei numa pós-graduação de segurança. Então, 2013, 13 anos atrás, Thiago, foi quando eu tive essa virada de chave. Foi comecei a ter o contato e falar, olha, essa área é promissora para mim como profissional, como um crescimento financeiro e também como realização. É algo que a gente consegue fazer, olhar para trás e ter orgulho daquilo que a gente deixou. Então, é uma coisa que te satisfaz pessoalmente, profissionalmente. Muito, muito. Legal. Muito. Tem essa relação assim de propósito, né? Obviamente, o nosso propósito maior é aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Família, nossa casa. Mas se a gente não tiver também um propósito na área profissional, fica um negócio vazio, né? Então, acho que cada um de nós acho que tem que buscar se especializar naquilo que te faz bem, naquilo que você te promove essa satisfação, não é isso, Thiago? Com certeza. E Max, eu acho muito interessante o Alex, assim, todas as vezes que eu conversei com ele, não foram muitas, né? Não tive tantas oportunidades assim, mas eu percebo o Alex é uma pessoa extremamente esclarecida, objetiva, prática, sabe o que quer, sabe o que está fazendo. Isso é muito legal, é muito importante para todo profissional. Eu acho que isso faz parte, né, para ser um case de sucesso realmente. Mas eu ia mudar um pouco o foco aqui, senão a gente vai ficar falando horas sobre a trajetória dele, que é relevante, é longa, é bem bacana da gente conhecer. Mas vamos entrar um pouquinho agora no mundo da cibersegurança, da segurança da informação. Nós recentemente estivemos juntos, né, no curso de segurança lá do Instituto Phoenix Systems, e a gente falou durante 4 ou 5 aulas muita coisa, né? Dentre essas coisas que a gente falou, uma delas é que é uma área que ainda,
acho que dentro da área da tecnologia ela já é mais conhecida, né? Todo mundo sabe o que é e para que serve e a importância, mas de maneira geral ainda para as pessoas comuns ou as pessoas que estão fora dessa área, não é todo mundo que tem a consciência e a dimensão e a proporção do que essa área representa e da sua importância e relevância realmente, Alex. Porque hoje, eu até falei lá no curso e costumo dizer isso, né? A gente tava vivendo aí a guerra do Irã com Israel e tudo mais, e a gente fala, poxa, hoje a guerra, ou antigamente a guerra, qual eram as preocupações? Era ar, terra e mar. Hoje não, você tem ar, terra, mar, espaço, né? Por causa da questão dos satélites e o virtual. Né? Então, a guerra virtual ela é importantíssima dentro de um contexto de disputa geopolítica, né? Porque, primeiro, você tem o fator comunicação, né? Que você pode interceptar e saber o que as pessoas vão fazer. Segundo, você tem o fator informação, né? Que você pode obter o que o outro país, ou outra pessoa, ou outra empresa tem. E terceiro, você pode, por exemplo, a gente fala assim, olha, a imprensa toda estava divulgando, né, a capacidade do sistema antimísseis de Israel, por exemplo. Então, assim, ó, imagina se o Irã consegue hackear esse sistema e desligar ele por algum momento, que tragédia não seria, né? Então, quando a gente olha dentro de um contexto de guerra, a importância da segurança da informação, da cibersegurança, ela é imprescindível e vital, né? Então, se a gente tirar estratégica, né? E se a gente levar ela para outros contextos, tirar desse contexto de guerra, que é para explicar para as pessoas realmente a dimensão, a gente levar para o contexto corporativo hoje, poxa, você precisa proteger as informações que você tem dentro da sua empresa, você precisa proteger suas estratégias, você precisa proteger seus funcionários, né? E isso a gente leva para a vida pessoal também. Quantos golpes, fraudes, etc. não existem hoje por aí. A pandemia potencializou isso de uma forma muito grande, né, Max? Sim. Então, queria que o Alex começasse falando um pouquinho sobre isso, né? Como é que o Alex vê isso, como é que o Alex trabalha com isso. O que você pensa a respeito, Alex? Legal, bacana, Thiago. Acho que nesses momentos de guerra, né, que a sociedade passa, são momentos a qual as empresas, os governos, eles começam a ter estratégias específicas, né, novos desafios. Acho que a cada novo conflito surgem novos desafios no contexto de guerra ali. E cada vez que surgem esses novos desafios, quem é que socorre? A tecnologia. E aí, mediante a tecnologia, surgem-se novas ideias, surgem-se novas plataformas. Né? A própria internet, a qual nós estamos aqui conectados para poder assistir, né, esse podcast aqui, ela, para quem né, não sabe, a internet é uma ferramenta de comunicação. Ela foi criada, ela foi concebida por causa de uma guerra. Então, acho que em outro momento que a gente estiver aqui batendo um papo sobre a história da internet, o pessoal procurar, vai ter inúmeras histórias, enfim, formatos de falar sobre a história da internet, mas foi uma ferramenta criada para uma determinada guerra, que no final se tornou um case de comunicação dos computadores a nível global. Então, nesses momentos de guerra, com certeza, é onde transcendem e a gente começa a ter contatos com tecnologias disruptivas. Quando a gente fala especificamente de segurança, em 2013, 13 anos atrás ali, já existiam empresas grandes, empresas mais maduras, com políticas, né, de fora, né, não políticas que você consegue trazer para dentro do Brasil, onde existiam os setores específicos de segurança. Mas nas empresas brasileiras, pelo menos eu tive essa oportunidade nesse momento de consultor ali, de visitar esses clientes, e aí quando você via empresas, né, com essa mentalidade, com esse mindset mais de fora, tinha assim, essa preocupação, e você tinha áreas, pessoas que só lidavam o dia inteiro com segurança. Já em outras empresas, algumas de grande porte, mas empresas brasileiras, você via uma área de tecnologia bem estruturada, infraestrutura, suporte, desenvolvimento, mas você não via a segurança. E você via, talvez, o cara ali de infraestrutura tocando algumas coisas de segurança, aquele negócio um tempinho atrás que a gente falava só do antivírus ou do Firewall, né? Eram as duas coisas que... eu trabalho com segurança, trabalho com antivírus e Firewall.
O básico do básico. E aí você tem diversas outras, né, questões que a gente vai abordar aqui. O desenvolvedor, assim, uma coisa que eu identifico e eu tento trazer até hoje, Thiago, para as pessoas que a gente conversa e tenta compartilhar conhecimento, é que a segurança ela deveria estar intrínseca na cabeça de qualquer profissional. Ou seja, a gente fala de security by design. Então, o desenvolvedor, né? O Thiago é um baita referência para falar de desenvolvimento aqui, mas vou eu tentar aqui. Acho que a segurança tem que ser pensada desde a estruturação do teu primeiro código. Né? A segurança tem que estar na cabeça do analista de negócio, na cabeça do PO, que vai ouvir a área de negócio, trazer uma demanda para a área de tecnologia. Ela já pensa logo, né, em desenvolvimento, na cara, na interface, na cor, mas e a segurança por detrás? Então, acho que a segurança, sim, ela tem que estar intrínseca. Acho que todo profissional de tecnologia deveria fazer, no mínimo, um curso de fundamentos para ter para aplicar no seu dia a dia, porque senão fica sobrecarregado. E aí, quando a gente vai para... E aí, ao longo dos anos, algumas empresas... A área de segurança vai ganhando uma proporção, e aí, de fato, aquilo que a gente apostou alguns anos atrás começa a acontecer, né? Começa a se ter essa relevância. A segurança começa a ser discutida em mesas de executivos, na alta direção. Em algumas empresas é, sim, uma questão estratégica e não custo. A gente sabe que muitas empresas, sim, levam não só a área de segurança, mas a tecnologia em geral como custo. Então, a área de segurança começa a tomar parte dessas mesas de conselhos e aí começa a tomar essa proporção maior aí. Muito interessante, Max, o que o Alex está falando aqui. É uma coisa que você já deve ter visto, você que passou por algumas grandes corporações. Enfim, as empresas elas têm essa dificuldade de abraçar a segurança como algo estratégico e muitas delas acabam fazendo até por obrigação, olha, porque o cliente está exigindo que eu tenha esse tipo de conduta aqui dentro, porque eu tenho que preencher um formulário, né? Checklist de segurança da informação, então eu tenho que dizer que eu tenho um comitê de segurança aqui dentro. Setor financeiro, Setor financeiro. Tem as suas regulações. Exatamente. Aí sempre sobra para o cara da infraestrutura que muitas vezes tem pouquíssimo conhecimento, né, sobre aquilo. O máximo que ele fez ali foi instalar o firewall e monitora ali dentro da instalação padrão, né? E aí, Max, a gente falou muito lá no curso sobre os pilares da segurança da informação, né? Que essencialmente são 3. Você lembra disso? Lembro. Vamos lá. Muita informação. Muita informação. Sim. São 3 pilares importantíssimos, né? A confidencialidade, né? A integridade e a autenticidade, né, Alex? E as empresas precisam olhar, né, para isso, levar isso para dentro delas e criar uma maneira de tanto implementar esses pilares como mantê-los e monitorá-los. Quando a gente vai hoje nas empresas ou quando a gente conversa com as pessoas dentro das empresas, a gente vê algumas que iniciaram esse processo, mas elas têm uma dificuldade de estabelecer realmente os 3, mantê-los, monitorá-los, ter as ferramentas adequadas, ter as atualizações, né, do que é preciso. Então, assim, a gente, no nível mais profundo, dependendo do que a empresa tem lá, poxa, ela precisa passar por testes de vulnerabilidade para saber como é que está a sua estrutura. É isso mesmo, Alex? É isso mesmo. Acho que vamos dar uma aulinha para o pessoal, né? Bora. Acho que é bom relembrar também, mas para a turma aí que está chegando agora, segurança e formação, ela tem esses 3 pilares importantes que acho que é importante refrisá-los aí. Então, dentre eles, né, a gente tem a confidencialidade. Então, aquilo que é confidencial é aquilo que deve ser acessado somente para quem é de direito. Então, você tem N sistemas na sua empresa, você tem N bancos de dados, e aí dentro desse contexto você tem aquele sistema que é da área financeira, aquele sistema que é da área produtiva, aquele sistema que é da área de marketing, né, e assim por diante. Então, cada um tem acesso naquele seu sistema, e dentro daquela área você pode ter níveis de acesso ali por analista, por coordenador, por gerente, e assim por diante. Então, isso é confidencialidade. Aquilo que é confidencial de uma área fica só dentro daquela área. E aí a tecnologia, desde o desenvolvimento, da infraestrutura, todos eles, né, a gestão de acessos, ela tem que preservar e manter esse ciclo de vida dos acessos. Imagina uma pessoa que trabalha na área financeira, ela muda amanhã para a área fiscal, tem uma promoção, né?
E aí a área de tecnologia tem que receber esses avisos para que ela possa tirar os acessos daquela área financeira para aquela nova área onde ela vai e não carregar e ela ir passando por áreas diferentes nas empresas, que é comum hoje, e carregando esses acessos. Isso faz parte desse pilar. Então isso é a confidencialidade. Se for fazer um comparativo, né, para quem não é, para não nenhuma tecnologia, imagina a sua casa. Quem tem direito de entrar na sua casa? Quem tem a chave da sua casa, você, sua mulher, sua mãe, enfim. Você vai entregar a chave da sua casa para um estranho? Você pode acessar a minha casa, né? A minha casa é confidencial, mas você pode acessar. Então, fazendo esse paralelo. Esse é o primeiro pilar. E até para complementar, né, sobre a confidencialidade. Uma das coisas também que eu acho importante a gente destacar aqui é exatamente a sua, né? É o quanto é importante, de repente, você proteger os seus dados bancários, seus dados de e-mail, né? O quanto isso é importante até para que outras pessoas não tenham acesso, porque, assim, hoje, pelo menos na empresa que eu trabalho, é uma empresa de processamento de dados. E até por coincidência, há semanas atrás eu estava fazendo treinamentos, né, sobre cybersecurity e é uma obrigatoriedade. Se eu não fizer, eu sou penalizado e a área de segurança de informação vai lá, me manda um e-mail falando, amigão, você precisa fazer aqui esse curso e é obrigatório, não tem essa outra opção. Ou uma segunda opção. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante e eu acho que vale a gente destacar aqui, porque hoje o que mais a gente tem, né, além, né, dessa confidencialidade das empresas, as pessoas, né, precisam também ser educadas para isso. As pessoas têm que ter consciência do quanto é importante elas se protegerem. E por mais que os bancos às vezes colocam lá um segundo fator de segurança, as pessoas têm que constantemente ficar alertas, porque hoje é uma coisa comum, né? Você constantemente está tomando golpes. É isso aí. Eu queria até aproveitar. Dados, né? Exatamente, Alex. Antes do Alex concluir a resposta, já que você tá colocando aqui um ponto, me lembrei de uma história que você contou lá no curso. Sim. Queria que você pudesse contar aqui também, que tem muita relação com conscientização, monitoramento dentro das empresas, né? Sim. Conta pra gente, Marcos, por favor. Eu até brinquei com o Thiago. Eu falei, Thiago, por sua causa, eu fui penalizado pela área de cybersecurity da empresa. Por quê? Era um período que eu estava mexendo muito com IAs, então constantemente eu estava criando prompts, e aí eu contratei um IA que criava PPTs, né? Um IA até muito famoso, enfim. E aí, quando me passaram, né? Eu fui incumbido de cuidar de uma área, e nessa área, eu estava conhecendo a área especificamente, e eu vi que tinha muitas apresentações que eu olhava assim e falava, nossa, que absurdo, eu tenho vergonha de apresentar isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela apresentação, que era da empresa, eu mandei para o meu e-mail pessoal. Olha. E aí, no meu e-mail pessoal, eu criei... Adoro isso. Não, adoro. O desafio é bom. Não. E aí, eu montei toda a apresentação que eu tinha que montar, voltei para o meu e-mail da empresa, então peguei lá o meu e-mail pessoal, joguei para o e-mail da empresa, apresentei lá, falando, lindo, maravilhoso, todo mundo, não, ok. Dias depois, estava o diretor da empresa me ligando, falando, Maxon, o que você mandou para o seu e-mail pessoal, amigão? Olha, bora se explicar. Exatamente. E aí, de fato, eu tive que ter as evidências de qual foi o meu principal intuito. É óbvio, foi o melhor possível, né? Foi de melhorar uma apresentação. Mas se em algum momento eu titubeasse, eles iam pegar e falar, amigão, você está sendo penalizado aqui. Então, na empresa que eu trabalho, inclusive um abraço a todos lá da empresa, é muito intrínseco isso. Constantemente se fala sobre segurança da informação, porque nós atuamos com dados sensíveis lá. Perfeito. Muito legal. E só antes de voltar para o Alex, eu contar uma história minha também, que quando o Max contou isso lá no curso, eu também contei. Não vou dar nome ao santo aqui, a Patrícia sabe quem é. Né? Eu tinha um grande amigo que trabalha com a gente, um amigo de mais de 25 anos, desenvolvedor também. Trabalhava na Bovespa, 2003, mais ou menos. A gente estava trocando informações sobre código-fonte. Então, assim, não tinha nada a ver com o trabalho dele lá, né? A gente estava fazendo uma melhoria num sistema que a gente queria desenvolver juntos e tudo mais. Então, ele me passava o código, eu mexia, passava para ele, ele mexia.
5 minutos depois encostaram 2 seguranças Olha. atrás dele, assim, Show de falou, bola. não encosta mais em nada, né? Não coloca mais a mão no teclado e acompanha a gente. Olha aí. E aí foi o último momento dele na Bovespa. Uau, É. não teve nem a oportunidade de se explicar. Ele se explicou, o pessoal viu que não tinha nada a ver, mas ele não voltou a trabalhar. Olha. Foi bom, porque tá com a gente até hoje, que é legal. um baita desenvolvedor também. Aliás, um abraço para ele, não vou citar seu nome aqui pra você não ficar envergonhado. Tá bom? legal. Mas é isso, Isso a gente Alex. está falando de alguns anos atrás aí. Muitos anos atrás. E aí Então, assim, já existiam ferramentas de uma monitoração ativa, né? Algumas empresas elas demoram talvez alguns dias para monitorar, detectar, interceptar. Já outras têm uma resposta muito rápida, né? É o exatamente. time aqui entre a detecção e a resposta. Então, com certeza ali a detecção foi rápida e a resposta também. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, então a gente tinha ferramentas que, se a gente for comparar com hoje, são arcaicas, né? Absolutamente Sim. arcaicas, mas que já era possível fazer isso quase que em real time ali. Sim. E já existia essa cultura. Claro, ela começou muito dentro do mercado financeiro, né? E depois ela foi se abrangendo para outros mercados. Legal, bacana. Então, continuando lá os pilares, né? A gente tem o segundo aqui, que é a integridade. Então, é muito voltado à essência da palavra mesmo, aquilo que é íntegro, aquilo que é completo. Então, isso aqui não está faltando nenhuma pasta, nenhum pedaço, né? Tem a alça, não tem nenhum pedaço faltando, o dado não está corrompido, o dado ele é íntegro, ele é completo, né? Então, não tem nada que ali esteja faltando, ele é confiável. Um gerente financeiro pode olhar aquele relatório e saber que os números não estão alterados, que os dados estão íntegros. Também é um pilar importante. Não adianta você manter aquela informação confidencial, mas aquela informação está faltando algo, está errado, está corrompido ou assim por diante. E aí o terceiro, não menos importante, você tem aí a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A disponibilidade é um pilar que ele é muito observado desde a área lá de infraestrutura, pelo menos por mim ali, em manter os sistemas disponíveis, manter os sistemas no ar. Então fala-se muito de redundância, de ter ali um cluster, de ter ali um conjunto de servidores, o ativo, um standby, se precisar ter um terceiro ali de reserva para entrar em produção caso o primeiro assuma. Então tem muito esse aspecto de redundância. Então sempre quando alguém for requisitar uma informação, for acessar um determinado sistema, independente, muitos sistemas 24 horas, tem que estar disponível. Então, e aí essa disponibilidade ela pode vir tanto pode ser como posso dizer, pode ser atacada, pode ser fragilizada diante de falhas ou de origem de falhas da sua TI, falhas de comunicação, de rede, links ou cloud, data center, o que seja, como também ela pode ficar indisponível por motivos de um ataque, por motivo de um sequestro, por motivos de ataques que possam simplesmente com o objetivo apenas de deixar a plataforma fora do ar, não só invadir e roubar dados, né? Você tem tipos de ataques a qual o objetivo é apenas tornar a plataforma indisponível. E aí atinge exatamente esse pilar. Então, A disponibilidade é uma das questões, um dos pilares que sofre ataques de carga excessiva, realmente. Inclusive, quando a gente leva para o contexto de guerra, a gente vê muito a Rússia fazendo isso com a Ucrânia, né? Atacando a disponibilidade energética, enfim, questões lá da Ucrânia. Mas voltando aos pilares aqui, Max, a gente também falou muito sobre isso lá no curso, né? Eu sei que dentro da área de segurança, Alex, tem pessoas que defendem, tem pensamentos diferentes, mas que na verdade eles se correlacionam, eles são muito próximos, mas não existe muita padronização, né? E a questão dos pilares é uma delas. Então, eu já tinha conversado com o Alex sobre isso. Eu sei que o Alex, ele defende os 3 pilares, os principais aqui que ele citou, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Mas há quem inclua mais 1 ou 2 pilares aí, que são a autenticidade e a legalidade, né, Alex? Então, existem essa, eu não vou dizer divergência, mas diversidade, ou esse debate dentro da área de segurança, né? Eu diria São 3, que a são 4. profundidade, acho que está ali intrínseco, mas quando você vai se aprofundando, você entra nesses outros 2 novos pilares aí que os especialistas discutem hoje em dia, né? Legal. Eu vou aproveitar agora para falar sobre o Max, porque eu prometi lá no Store que eu ia contar a história dele, por que ele está aqui hoje, etc e tal, que é uma honra e um prazer eu te receber aqui hoje. Tenho muito orgulho, além
do nosso convidado aqui, que eu esperei muito pela presença dele, né? Vou contar rapidamente aqui a história. Bom, o ano passado a gente resolveu inaugurar o Instituto Phoenix Systems, tirar esse projeto do papel, que é ensinar tecnologias avançadas para a população menos favorecida de uma forma 100% gratuita. E onde segurança da informação entra nisso? Segurança da informação a gente vai falar daqui a pouquinho, o Alex vai contar um pouco disso, mas é uma área que tem déficit. Trabalho legal, hein, Thiago? Desculpa interromper, parabéns pela essa iniciativa e trazer essa turma, enfim, como profissional da educação também, eu sinto uma responsabilidade muito grande de reconhecer esse trabalho, desculpa. Imagina, que isso, obrigado. Eu sou super suspeito em falar, porque, de fato, é óbvio que depende das pessoas, né? Você já tem ali mais ou menos uma capacidade intelectual, né? E de trabalho para você seguir o mercado, mas hoje o que o Instituto Phoenix faz é atualizar você sobre o que acontece nesse mundo de IA, de tecnologias de uma forma geral, e através dali conscientizar do quanto você pode se abrir para o mercado, de novos negócios, né? Segurança da informação é uma coisa que já faz muito tempo que existe, mas de pouco tempo para cá, ele de fato ele está sendo conscientizado, fazendo um trabalho, né, um pouco mais específico. Inclusive, a gente sofre muito, né, por falta de informação, de segurança da informação, né? Muitos golpes acontecem, então, sem dúvida, o que o Instituto Phoenix faz é uma coisa incrível. Não, sensacional. A introdução dos jovens, a introdução da galera ali menos, né, com menos acesso a recursos. Né? Exatamente. Esse foi um dos pontos que há 20 anos atrás sofri bastante. Hoje em dia está muito mais fácil acesso a cursos, etc. Então, a introdução desses jovens na área de tecnologia como um todo é sensacional. Não, legal. Muito obrigado, gente. Mas complementando aqui, né, a questão por que segurança da informação, né? Nós começamos muito fortemente, continuamos com a inteligência artificial, porque a gente acredita que as pessoas hoje precisam dela, né? Seja para a própria segurança também. Para a própria segurança também, seja para adquirir um novo emprego ou para se manter no emprego atual, conhecer essas ferramentas, né? Então a gente quer dar acesso a esse conhecimento para essas pessoas que não podem pagar, porque a gente sabe que os cursos na área de tecnologia são muito caros. Né? Apesar que isso vem mudando, né? A gente já foram mais, né, Thiago? Hoje a gente tem muita opção online, mas o online também a gente cai muito na questão dos golpes, né? Então, muita coisa que é vendida sem nenhum fundamento ali, etc. Então, por isso que a gente quis que o Instituto fosse 100% presencial, para que as pessoas realmente tenham contato com o professor, com o especialista, etc. Perfeito. E por que a segurança da informação? Porque o Alex, né? Primeiro, porque é um baita profissional, um baita especialista, uma referência. E segundo, porque existe um déficit muito grande de profissionais nessa área. Né? Então, assim, tem gente? Tem, mas não tem o suficiente, né? Gente capacitada, com expertise em ferramentas modernas, que já saiba lidar muito bem tanto com as ferramentas de segurança quanto de IA, que hoje é uma necessidade, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, a gente começou a introduzir a segurança da informação porque a gente entendeu que essas pessoas que precisam, que estão lá, de repente, é um caixa que está perdendo um emprego, né, pro caixa automático ali, ela precisa se atualizar e ela precisa arrumar um emprego de novo, né, em outra área. Então, você precisa municiar essas pessoas de uma forma que ou dentro de um mercado que elas tenham realmente uma oportunidade. Não adianta a gente dar um curso de Word, de Excel, enfim, isso todo mundo tem, isso não vai gerar o emprego para essas pessoas, de fato, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando nisso, por isso que a gente fez tanta questão também de trazer o Alex no evento lá e aqui. E voltando agora para a história do Max. Então, a gente decidiu lá lançar o Instituto, Alex, E aí, assim, a gente foi montando o evento, a gente tinha também um orçamento limitado, a Paty está aqui, ela que cuida do orçamento, que cuida toda a programação do evento, então a gente foi formatando as coisas ali. Em determinado momento a gente falou, precisamos de alguém para apresentar, né? E aí a gente correu atrás de algumas pessoas e chegamos na Cris Paiva, que falou assim, mas, poxa, como é que a gente vai conectar, né, uma comediante à tecnologia, né? Então aí a gente usou o cachorro robô ali e tal, o Fex, aí criamos o nome que é o Fênix abreviado, que está se tornando o nome dos nossos produtos, que inclusive dá nome ao nosso podcast aqui, o PodFex. E a partir daí a coisa andou, né? E aí, por que eu tô contando essa história? Porque a esposa do Max seguia a Cris Paiva nas redes sociais.
Então, quando a Cris Paiva começou a anunciar, ela foi, né, contratada ali como apresentadora do evento, quando ela começou a anunciar o evento nas redes sociais, a esposa do Max teve acesso a essa informação e se inscreveu no evento. Olha que legal. Aí, como era uma sexta-feira à noite, ela inscreveu o marido também. Sem pedir permissão. Sem né? pedir permissão. Elas podem, né? Exatamente. Então, o Max foi pro evento, levado por sua esposa, né? Teve ali o contato com a informação, com as palestras e tudo mais, e resolveu se inscrever no primeiro curso do Instituto, que era um curso de inteligência artificial. As pessoas que estavam no evento tinham prioridade, né, em relação ao primeiro curso. O Max se inscreveu, participou com a gente ali. Aí, no último dia do curso, ele resolveu dar um depoimento ali, que está gravado, está lá nas redes sociais, dizendo que ele aplicou o conhecimento do curso e tinha recebido uma promoção no trabalho por isso. E aí, quando a gente foi pro FACS 2, poxa, foi super legal esse case do Max. Eu falei, preciso chamar ele para contar essa história lá no FACS 2, para falar um pouquinho sobre o Instituto também e para mostrar para as pessoas que realmente o Instituto existe. Ó, tá aqui um aluno que fez o curso e tal, e as coisas andaram. É verdadeira, né? Fruto, né, desse trabalho. Exatamente. Não é uma coisa fake, criada nem nada, tá aqui ele e tal. E aí ele foi lá, e aí a Cris Paiva também apresentou o segundo evento. Aí eu contando ali pra ela nos bastidores, a história falou, não, eu preciso falar com ele. Aí também gravou uma entrevista contigo, enfim, falou com o Max. E aí o Max depois foi para um evento de inteligência artificial com o pessoal da Fênix. Recebeu outra promoção depois, foi para Miami. E hoje tá aqui no PodFacts. É engraçado, né? Porque eu já estava estudando, né? Eu já estava tendo alguns conceitos com inteligência artificial, e de repente, num domingo, minha esposa falou, ó, Cris Paiva postou e eu quero que você veja a postagem que está totalmente voltada à inteligência artificial. E é engraçado, porque até então, assim, eu não estava nem imaginando, porque eu já estou fazendo uma pós-graduação, então eu não estava querendo focar em nada, além da minha pós. Aí tive essa oportunidade, me inscrevi, dias depois, né, teve lá, né, se eu não me engano, uma mensagem, não sei se foi no WhatsApp ou por e-mail, falando que eu fui convidado para o evento, participei do evento e assim, o quanto a gente... Isso já se faz um ano, né? Quase um ano já. E olha só, durante um ano, hoje eu estou numa bancada do PodFacts, né? De repente contando um pouquinho da minha história, além de também estar aqui como aluno, né? Com um professor incrível, falando sobre segurança da informação. Mas olha o que, de repente, uma postagem, ou o que, inclusive, Cris Paiva, te amo. Beijo, Cris. Legal. Amiga querida. Você fez toda a diferença. Mas, assim, o quanto, de repente, essas informações, elas são importantes na nossa vida para a gente, às vezes, né, dar aquele estalo de, cara, eu preciso mudar, eu preciso sair um pouquinho da minha Aquela caixinha. virada de chave, né? Exatamente. E em poucos dias eu consegui executar uma coisa que foi básica, Thiago. Não teve nada demais, mas basicamente eu peguei um projeto que estava ali parado, eu montei um prompt, apresentei isso lá na empresa. E aí, através, né, é óbvio, eu também tinha um know-how do que eu já tinha, mas dentro de uma apresentação um pouco mais estruturada, né, com um pouco mais de rapidez, que hoje nível de qualidade ali levado ali diante do que você aprendeu e pôde colocar em prática, né? E um dos pontos que eu falo isso para todos, assim, olhem isso com um pouco mais de carinho quando a gente fala de inteligência artificial. O quanto a gente tem ganho de qualidade de vida, de tempo, e que a gente não fica... Antes eu montava algumas apresentações em PPT, sei lá, em 4 horas, 5 horas, dependendo do dia todo. Hoje, em 30 minutos, eu já monto alguma coisa bem estruturada. Com melhor qualidade, e produtividade. Assim, olha o quanto um curso, né, de 5 dias já pode melhorar a qualidade de um profissional. É isso aí. Né? Então, isso é uma mensagem que eu passo para todos. Inclusive, eu estudando também sobre inteligência artificial, eu falei para o Thiago, eu acho que eu estou preparado em também ser um professor do próximo passo. FACS. Olha que legal. E eu preciso agradecer de alguma forma... Retribuir, né? Com o que foi feito por mim. Inclusive, o Thiago tem me engajado muito em alguns eventos, em algumas participações que eu nem imaginava ter, inclusive hoje, né? Eu também não imaginava estar aqui. Então, olha o quanto, de repente, esses institutos, e eu, agradecido ao Instituto Fênix,
fez por mim e que pode fazer não só por mim, mas para todos, de repente, que tem essa oportunidade. Então, e não fique só naquela bolinha, naquela caixinha dos 5 dias, né? Uhum. Disseminem Isso as aí. Agregar um baita informações valor, e né? estudem, né? É isso aí. Então temos uma novidade importante aqui. Max será professor do Instituto Fênix Systems. Pô, com muita felicidade, muita maravilha. alegria Que e maravilha. assim, Sucesso. trabalharei muito mais, né? Eu vou fazer o máximo para mim poder honrar, né, esse instituto que eu acho incrível e vamos trabalhar juntos, Thiago. Seus alunos serão muito Maravilha. felizes. Sem Muitíssimo dúvida. obrigado, com certeza. Voltando aqui para o nosso super convidado, Alex. Que isso. Alex, qual que é o maior erro na área de segurança? O maior erro. Boa. Vixe, tem alguns, Tem hein? muitos, né? Alguns, né? Esse que eu acabei de falar, você deve olhar e falar, cara, que merda que ele Acho fez. que falta de. A gente não penaliza falta de conhecimento, né? O problema é a ignorância, né? Não querer buscar o conhecimento, né? Enfim, criar bloqueios para isso. Thiago, assim, se a gente for falar de empresas, né? Então, subestimar, olhar riscos internos, conhecer os seus riscos internos, que são inúmeros, dependendo da empresa, dependendo das tecnologias que você usa. E aquele risco, mesmo você sabendo que tem um impacto na tua operação, na operação da tua empresa, na continuidade da tua empresa, né? E ignorar aquilo e não levar isso em consideração no momento de revisão orçamentária, no momento ali anual, que o pessoal para olhar as contas, né? A gente sabe que, obviamente, o negócio precisa continuar crescendo, então tem ali o negócio core, tem o que é fundamental da empresa, o que atrai receita para a empresa, tem que ser colocado investimento, mas também tem a cozinha aqui que tem que estar limpa, que tem que estar segura. Então, ignorar os riscos, eu diria, principalmente os conhecidos. Porque você tem os riscos conhecidos e os riscos que são desconhecidos. Então, numa análise de risco, né, em toda empresa, ela faz isso, mas tem coisas que os próprios empresários ou diretores têm ali um conhecimento sobre aquilo que ele sabe que não é o ideal, mas vamos indo. E os riscos desconhecidos? Quando você traz um consultor para fazer um trabalho de assessment, um trabalho de levantamento e trazer para você um relatório naquilo que você precisa investir a curto, médio e longo prazo, fazer um plano diretor de segurança da informação, que é o que a gente fala, consultoria até a tua empresa, fazer algumas entrevistas, conhecer os teus objetivos de negócio e conhecer as suas plataformas, como que você lida com os dados e te trazer os resultados. Olha, nesse pilar aqui você está bem, na parte de gestão de ativos, na parte de endpoint, de computadores, segurança de computadores, talvez nem tanto. Na parte de segurança de perímetro, segurança de rede, olha, você está decadente, precisa resolver isso urgente. Então, você tem ali essas metas. Então, você tem esses riscos desconhecidos e vocês têm os conhecidos. Acho que ignorar os conhecidos é um dos maiores erros que as empresas podem cometer. E ignorar riscos conhecidos é um fator humano, né? É uma deficiência humana. A maior vulnerabilidade ainda é humana, principalmente quando se trata de engenharia social? Sim. Engenharia social, hoje, o mercado fala sobre um indicador que é o Human Risk. É o risco humano. Então, você tem, né, aquela tríade de pessoas, processos e tecnologia. Então, você tem a tecnologia, imagina que você tem empresa com um grande ecossistema de plataformas ou tecnologias que lhe protegem em todos os aspectos. Proteção de rede, proteção de e-mail, proteção de computadores. Agora, quando você tem todo esse aparato e você não tem um ser humano bem treinado, bem conscientizado sobre o que ele pode ou não fazer, nada adianta N tecnologias ou profissionais. Então, um exemplo, né, o exemplo citados aqui, né, que você pode pegar talvez um código-fonte, ou uma planilha, ou uma apresentação, botar numa ferramenta externa, seja ferramenta de AI, seja num e-mail corporativo, ou um e-mail pessoal, o que seja. Então, você tem hoje plataformas que monitoram isso tranquilamente, que permite fazer bloqueio disso, ter resposta rápida diante dessas situações. Mas imagina que você tem todo esse aparato. Mas aí você tem, a pessoa não consegue extrair aquele banco de dados, aquela planilha com dados de clientes de alto potencial. Poxa, e a pessoa quer pegar aquilo ali e compartilhar de alguma forma com outra pessoa. Pode até ser sem má fé. Aí ela pega o celular dela, tira a foto do monitor. E aí? Né? Então, nada adianta de tecnologia, né? E-mail.
mesmo, né? Então, por exemplo, de e-mail. Olha o grande impacto que o e-mail hoje. O e-mail é uma das principais ferramentas de trabalho, né? Não só a comunicação, mas tem muitas pessoas que usam o e-mail, enfim, para os seus to-dos ali. Enfim, você tem ferramentas específicas para poder fazer to-do, para Sim. fazer ali, gerenciar suas tarefas. Mas muitas pessoas têm ali o teu e-mail como uma forma de gerenciar suas atividades. Então, é a ferramenta que as pessoas mais acabam investindo maior tempo ali. Então, imagina uma grande empresa, né? Não vou citar nomes, mas ela tem ali num período de 3 meses um recebimento de e-mails externos, não estou falando dos e-mails trocados entre funcionários, então empresas externas mandando e-mail para ela, um número aqui de 20 milhões de e-mails recebidos em 3 meses. Você arriscaria chutar qual a porcentagem desses e-mails são legítimos, ou seja, são os e-mails que realmente têm que chegar até as pessoas e o restante tem que ser descartado? Você chutaria, Max, um número de 20 milhões? 20 milhões de e-mails em 3 meses. Do jeito que você tá falando, eu jogaria uns 30%. 10%. Nossa. De 9,5% a 10% Caramba. são e-mails legítimos. Estamos falando de um caso real. Ou seja, mais de 90% são ataques. São e-mails contendo vírus, contendo algum código malicioso ou contendo algum link, que aquele link vai te direcionar para uma página maliciosa, Falso. ou contendo talvez uma cara de um e-mail legítimo com um boleto real, sem link E a gente malicioso. está falando de mais uma forma de ataque conhecida no mercado, né? É isso. Que é o Phishing. O phishing, Phishing. legal. Então, para explicar para a galera, né? O que é phishing? Na tradução da sua palavra, é a isca, né? O ato de pescar. Então, é isso que o atacante faz com as pessoas. Jogam uma isca. Então, joga lá aquela corrente, o ursinho bonitinho com a musiquinha. Você ganhou um prêmio. Olha só, clique aqui. E é engraçado, né? Você falando isso, eu lembro há alguns anos atrás, eu recebi um e-mail, teoricamente um e-mail externo fake, era da própria empresa, falando, né, para você clicar, porque estava direcionado a um segmento específico que era da empresa, mas assim... Da sua própria empresa. Exato. Uhum. Só que quando eu olhava a URL do O e-mail, não era um tinha outro. nada a ver com a empresa. E aí eu peguei e cliquei. Segundos depois, segurança da informação da empresa falou, ó, me alertou sobre esse foi rápido, então. Segundos depois, então foi rápido. Foi muito rápido. Mas esse phishing foi da própria empresa que eu trabalho para conscientizar os funcionários para eles não clicarem em qualquer coisa que eles vejam. Treinamento Por mais, Conscientização. exato. Por mais que às vezes você olhasse assim e falasse, não, ok, né? E olha que a gente tem treinamentos anuais sobre isso. Você cai, não tem jeito, né? Tem em algum momento Não é ali, pra cair. não deveria. sim. Mas eu olhando o contexto, eu falei, não, ok. No que eu cliquei, já bateu o e-mail de segurança da informação. Então, esse phishing hoje é uma das coisas mais comuns que existem, principalmente em meios corporativos, Sim, né? sim. Então, a gente já falou aqui sobre duas formas de ataque, né? Que uma de negação de serviço, que afeta a disponibilidade de serviço. A gente falou sobre o phishing. Mas esses são ataques que ainda, eu diria que talvez a capacidade de recuperação de uma área de segurança da informação perante eles é mais rápida. A gente tem uma forma de ataque que ela é mais agressiva e muitas vezes ela não permite essa recuperação. O ransomware. Você concorda comigo, Alex? É a pior forma de ataque que a gente pode ter hoje? Ele eu diria que é uma consequência, né? Então, trazendo um paralelo aqui, ele começa no e-mail ou em alguma porta de entrada. Então, para ele chegar, o ransomware ele já tem que estar dentro da tua cozinha, já está dentro dos teus servidores, para poder ele se proliferar, né? É um malware que a gente pode abordar um pouquinho melhor. Mas ele tem que ter uma porta de entrada, tem por onde entrar, né? Então, alguns anos atrás, a única porta de entrada era o firewall, né? Então, para quem não sabe ali, o equipamento que fica na borda da sua rede, né? É a porta de entrada e saída entre a tua rede local, da tua empresa, com o mundo externo, com a internet. Então, antigamente, era a única forma. E por ali, tendo um firewall de boa qualidade, era o suficiente. Hoje, já há muitos anos, na verdade, já não é mais. Então, aí você tem o e-mail. O e-mail hoje ele está ficando cada vez mais sofisticado. Então, você tem ferramentas de anti-spam, ferramentas de proteção de e-mail que já consegue filtrar esses e-mails que a gente falou de phishing,
maliciosos e tal. Muitos deles, eles têm, assim, comportamentos. Alguns, ele olha a reputação dessas URLs, desses domínios, reputação dos endereços IPs. Outra coisa você recebe um e-mail, né, de uma pessoa que você nunca se comunicou. Qual a probabilidade daquele e-mail ser uma fraude ou ser um phishing, né? Então, é muito grande. Então, não é todo dia que você ter um contato legítimo com um novo contato, com um novo remetente. Então, tem vários artifícios, né? Inclusive, AI, a inteligência artificial, é intrinsecamente necessária para essas ferramentas de e-mail. Porque da mesma forma que a inteligência artificial está sendo usada para criar esses phishings, para criar essas fraudes cada vez mais reais, cada vez mais... assim, se a gente for falar assim, vamos criar um e-mail para a gente treinar os nossos colaboradores, isso é comum, né? O Warners, que é toda empresa hoje, deveria fazer isso pelo menos a cada 2, 3 meses, testar como que está a conscientização dos teus colaboradores. Sim. E aí, da mesma forma que se você colocar uma AI para criar um template, ela vai criar um negócio muito mais real do que se nós três aqui parar para colocar nossa criatividade, né, em prática aqui. Sim. E aí as ferramentas de proteção tem que ter também AI para poder olhar todas essas variáveis, né? E um recurso importante dessas ferramentas agora, inclusive com AI, antes do e-mail chegar na caixa postal do colaborador, aquele e-mail, aquele link ou aquele arquivo, ele ser emulado. A gente chama isso de sandbox. Então, ele roda ali a nível de milissegundos dentro dessa plataforma para que olhe e veja se tem algum comportamento, se os links, ele clicando naqueles links, ele vai tentar fazer alguma coisa na máquina, vai tentar instalar alguma coisa no celular da pessoa? Não? Então tá bom, pode passar. E aí chega no e-mail da pessoa. E aí Para quem não sabe, o sandbox é um ambiente controlado, onde por mais que ele tente instalar alguma coisa, não vai sair dali, né? Não vai afetar nenhum equipamento. Mas, Alex... Justamente para emular, né? Emular, você perguntou sobre o ransomware, mas eu ainda estou ali naquele caso, mas fica à vontade. Exatamente, mas eu ia insistir um pouco mais no ransomware, porque assim, para as pessoas entenderem, é um ataque onde o hacker, ou enfim, a pessoa que está atacando, ele tem o domínio completo, né? Sequestra ali seu equipamento, seu celular, o seu notebook, sua televisão, enfim, o que for. Altera a senha de administrador ali e começa a ter o domínio. Então, por isso que assim, eu, por exemplo, eu considero uma pior forma de ataque. Eu acho que é quase impossível reverter. E aí a pessoa pede um valor ali em criptomoedas para te devolver o equipamento. O Alex já reverteu esse tipo de ataque? Como é que é isso? Já recuperei, não reverti, mas temos história de recuperação. Então, o ransomware realmente ele é um sequestro, né? Então, ele quando começaram a usar esse artifício, o que ele faz, né, o ransomware? A partir do momento que a pessoa tem acesso ao seu computador, ao seu celular, ou que seja os seus servidores, esses arquivos, eles são criptografados. Então, isso tem uma chave, tem uma senha. E essa senha, né, o atacante, o criminoso digital, ele guarda essa senha com ele e te fala, você tem 7 dias para você pagar X dinheiro, normalmente em criptomoedas, para que não haja uma rastreabilidade, obviamente, o crime organizado, né? E ali, se você pagar, ele vai te devolver a senha. Ele vai te entregar a senha para você decriptar e com um manualzinho de como você fazer isso. Não é aconselhável, nenhum especialista hoje no mercado aconselha nenhuma empresa a fazer isso. Temos casos públicos, se a gente jogar na internet, tem casos públicos recentes, de negociação, terem negociados, né? Mas aí a gente está falando de negociar com criminosos, algo que não é recomendado. Mas para evitar você não precisar, por exemplo, uma empresa com uma informação vital para a continuidade da empresa. Se a empresa perder aquele dado, perder aquele banco de dados, por exemplo, ela pode vir a falir. Né? Para ela não precisar recorrer a negociar com criminosos, o que a gente tem que fazer? Backup. Aquele famoso cópia de segurança. E aí tem uma estratégia lá que é o 3-2-1, né? Fazer 3 cópias de segurança em dois tipos de mídia diferentes. Um backup local, outro backup na nuvem, em formas diferentes, enfim. Então, o backup é onde salva. Sim, já recuperei arquivos que foram criptografados, não conseguimos reverter. E aí o backup é a sua estratégia de recuperação. Então, o backup antes, ele ficava inclusive lá com a turma de infraestrutura, com a turma lá de operações de TI. Hoje ele é um ativo, ele é uma ferramenta estratégica de cibersegurança. Muitas vezes, às vezes, monitorado pelo time de infraestrutura, porque tem um monitoramento 24/7 dos backups.
aquilo que falhou, que precisa repetir, enfim, mas é o ativo principal no momento que acontecer. Porque hoje a gente não se fala mais se acontecer. Infelizmente, a gente fala quando acontecer. Então, tem que estar preparado, inclusive, para isso. A gestão de risco faz isso, né? Se cair um helicóptero naquele data center, né? Tem um data center backup, replicar as informações em outro lugar. Então, ao mesmo nível que a gente pensa nessa catástrofe, nesse um desastre que ninguém deseja, se acontecer um ransomware na sua empresa, o que fazer? Então, tem lá um negócio chamado plano de continuidade de negócio. Nesse plano de continuidade de negócio tem que estar detalhado quais são os seus sistemas principais para a operação do teu negócio da empresa. Isso a gente está falando de negócio, de business. E aí, nesses sistemas, vai ser priorizado a recuperação diante de um incidente, como um ataque de ransomware. Perfeito, Alex. Muito bem explicado, né, Max? Tudo bem. Na verdade, um tormento aí para as empresas, uma grande preocupação. Então, por isso, invistam e cuidem, né, da segurança da informação, invistam em conhecimento, em conscientização, em ferramentas, em profissionais especializados, consultores, se precisar contratar uma empresa de nicho, né, uma empresa específica que lida bem com isso, né? Exatamente. Lá na Fênix a gente tem profissionais especializados em segurança da informação, mas temos uma consultoria externa também que atua como equipe ali de segurança, como monitoramento de logs. Exatamente, muito importante isso. E eu queria, você citou a questão do criminoso virtual, eu queria desmistificar aqui um termo, né? Um termo que é muito famoso nessa área, que é o termo hacker, né? Então, todo mundo acha que o criminoso virtual é o hacker, mas o hacker, na verdade, nada mais é do que um especialista em segurança da informação. Quem comete crimes virtuais nada mais é do que um criminoso marginal, um bandido, como aquele que comete crimes físicos, né, Alex? É isso mesmo. Isso. Entendi. Eu contei uma piada lá no curso que eu gosto de exemplificar aqui também, vamos ver se o Alex concorda com isso, que a área de segurança, ela tem muitas questões a serem tratadas e, na verdade, não tem fim. Né? Principalmente essa questão de conscientização, tratamento das pessoas, das ferramentas, atualizações, ela é uma coisa contínua, né? E aí você citou uma coisa que me chamou a atenção aí nesse último discurso, que você fala assim, poxa, não é quando acontecer, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque o tempo todo as empresas estão sendo atacadas. Então, no momento que a gente está aqui, a plataforma de grandes empresas está sendo atacada aí. Exatamente, a gente tem diversas ferramentas ali que estão no ar dos nossos clientes. O tempo todo, se você pegar os logs, tem ali alguma tentativa de alguma coisa. Então, a gente fala muito na área de segurança de informação que assim, o que essa piada representa? São dois amigos ali que estão pescando e de repente aparece uma onça, né? E aí um deles sai correndo e o outro vai colocar o tênis, né? E aí o que saiu correndo primeiro fala pro que colocou o tênis, mas pra que você tá colocando tênis? A onça vai te pegar de qualquer jeito. Aí ele fala, não, eu só preciso correr mais do que você. Né? Por quê? Porque, na verdade, quem tá buscando fazer um ataque, ele vai privilegiar quem está mais vulnerável. Né? Então, faz todo sentido isso, né, Alex? Total sentido. É assim, nesse campo, né, você tem tipos de hackers. Né? Então, inclusive, tem os hackers do bem, hackers éticos, né? Onde você tem, inclusive, não só para defesa, mas como também que fazem ataques, olha só, ataques do bem, ataques que é para você cada vez mais conhecer as suas vulnerabilidades, conhecer as suas fragilidades, os riscos desconhecidos, trazer para um âmbito conhecido, para que as equipes de tecnologia, seja desenvolvimento, seja infraestrutura, corrigi-las. Então, você não tem só defesa. Né? Inclusive, dentro das empresas hoje, você tem lá a área de segurança, você já tem sub-áreas dentro. Então, tem áreas, inclusive, que você tem a gerência de segurança da informação defensiva, a gerência ofensiva. O que a ofensiva faz? Se ataca a si mesmo? Sim, ela ataca os próprios ambientes, ela põe em teste. Ela faz, obviamente, simulações de ataques. É isso que eu ia perguntar. Simulações de ataques controlados. Dentro de um processo de segurança da informação, se já existiria, né, de repente, dentro de casa, operações, né, de ataques internos, exatamente para vocês poderem
mensurar, né, essa vulnerabilidade de sistema. Então, Sim. e isso é comum no mercado? Isso é comum e é controlado por indicadores. Os indicadores hoje de gestão de segurança de informação traz exatamente isso. Você testar os teus sistemas, colocar a fogo em cima, diante de simulações reais e ver como aquele time de defensiva sobressai, reage, responde a esses incidentes. E aí, às vezes, você precisa de reajustes de tecnologia, você precisa de apertos ou folgas, você precisa de ajustes de processos, e em algumas vezes talvez nem seja até uma área interna. Para que não haja parcialidade, você precisa talvez de um consultor externo, de empresas externas, para que possam realizar essas simulações. Então a gente está falando de hackers éticos, que sim, atacam e descobrem vulnerabilidade para poder você elevar o seu nível de maturidade. E aí, dentro desses ataques, Alex, até né, entrando um pouquinho mais aí também nessa parte de ataques, existe um horário específico que vocês entendem que é o que mais existe ataques, ou isso acontece a todo momento, 24 horas? Não tem existe horário. um horário, de repente, você fala, ó, às 2 da manhã é onde acontece maior volume de ataques. Às 2 da manhã para você aqui pode ser um horário, lá pro China, russo, pro na chinês, Rússia. possa ser outro. Exato. Então, a gente, até fazendo uma conexão rápida aqui com guerra, né? Então você tem países que você tem talvez um conhecimento onde você nota, né, endereçamentos IPs, comunicações vindo daqueles países, você já tem alguma coisa suspeita, né? Ou a tua empresa, ela tem alguma troca de negócio com a China, com a Rússia? Não. Então por que esse IP está comunicando com o meio ambiente? Então já parte por ali. Só que aí eles são, cada vez mais você tem artifícios, né? Então eles contratam clouds, serviços de nuvem da Europa, por exemplo, de algum país legítimo para poder te atacar, né? Ou então ele usa nomes de empresas. Por exemplo, você tem a sua empresa e você tem fornecedores da tua empresa, da tua cadeia de supply chain, dos seus parceiros. Então eles usam nomes de alguma empresa desses fornecedores, atacam aquele fornecedor, usam o domínio, por exemplo, você citou que você recebeu um e-mail daquela empresa. Então, isso é uma vulnerabilidade conhecida em servidores de e-mail, que tem os seus meios de proteger para que isso não seja possível. Uma pessoa enviar em nome de outra. Então, os atacantes pegam, estudam, né, entende o teu negócio, entende que os seus fornecedores, acha um fornecedor teu que tem uma vulnerabilidade no e-mail, e aí ele começa a te mandar e-mail, né, ele quer atacar o fim. Então, ele começa a fazer um objetivo de atacar usando o nome daquele fornecedor, usando algum assunto legítimo. Sei lá, mandar para o cara do financeiro que paga conta, um boleto falso para direcionar a X situação. Ou um e-mail se passando pelo CEO, pelo presidente da companhia, mandando para o diretor financeiro para que ele faça uma transação urgente para XPTO assunto. Então você tem todas essas questões. E se tratando de defesas, quando a gente fala de países, você tem países que estão na frente a nível de tecnologia. A gente citou aqui Israel, é um baita de um polo de tecnologia, acho que Big Tech. Segurança da informação. E de segurança, tem grandes Big Techs, tem polos né, de desenvolvimento por conta né, de toda a cultura que os caras têm. Então, muitas soluções de segurança são usadas no mundo inteiro por empresas, inclusive no Brasil, que são israelenses. Então, são líderes em muitos segmentos, como também do próprio Estados Unidos e como também da Rússia. Então, há de ter ali opiniões, e aí, obviamente, depende de cada empresa, não vamos entrar nesse mérito de política, mas tem cada empresa com cada um viés, ela prefere confiar em ferramentas americanas, ferramentas russas, muito boas, inclusive chinesas, né, e israelitas. Aqui, israelenses. No Brasil, você tem muito israelense e muitas ferramentas americanas. Né, são referência, tem os seus polos de desenvolvimento. O Brasil tem crescido, ainda é muito carente, o país como um país emergente, ele tem essa carência, e aí, obviamente, aí, como a gente conta com institutos como o Instituto Fênix aí para prover ensino de qualidade para as pessoas, para que a gente possa ter profissionais capacitados. O mercado, uma fala muito rápida, o mercado ele é muito carente de profissionais qualificados. Poxa, a gente está falando de ficar estudando 5, 10 anos, né? Que você falou de uma história de 13 anos atrás, quando você começou a estudar segurança. Não. Tem pessoas que tiram 1, 2 anos para,
cair de cabeça, sabe? Investir maior tempo, né? Alguns anos de renúncia, ali 1 ou 2 anos de renúncia, né, das suas questões pessoais para poder estudar, se especializar, vai te trazer benefícios a longo prazo. Perfeito. E aí o mercado está cheio de oportunidades de diferentes atuações em segurança. Seja aquele cara que trabalha mais com política, com governança, riscos, compliance, seja o cara de defesa que trabalha, que é o Blue Team, que é o time azul, que é o cara que trabalha defendendo sistemas, monitorando os ataques, seja o cara de Red Team, que é o de chapéu, é o time vermelho, que é o time que faz ataques, mas ataques do bem, ataques para trazer as vulnerabilidades, pessoas que trabalham com identidades. Hoje o foco do phishing é roubar identidades. O que é identidade? É usuário, senha, credenciais, chaves de acesso, chave de API. E aí você tem os infostealers, que são os caras que querem roubar essas credenciais. Então, tem pessoas que trabalham especificamente em proteger credenciais. Então, você tem inúmeros segmentos para a pessoa escolher, adentrar. E a gente incentiva muito que essa galera caia de cabeça, estude e entre aí no mercado. Excelente. E vire novos colegas. Muito conhecimento, né, Max? Muito. Precisaria de uns 15 podcasts aqui para formar um conhecimento introdutório. Eu estou admirado, assim, e hoje eu vejo até uma necessidade da gente ter uma conscientização dentro dos ensinos fundamental ali, né? De repente, em algum momento, as escolas também pensarem... Né? Muito porque, bom. assim, a tecnologia cada vez mais está crescendo. Isso é uma coisa que, como o Thiago fala, não reverte mais. Isso não tem mais como voltar. A gente só aumenta. Se a gente, de repente, não tiver um trabalho de conscientização, né? E aí eu falo da sociedade como um todo, mas dos estudantes, para aquelas pessoas já começarem a se conscientizar, talvez isso melhore um pouco no futuro, né? Sim. E temos mais profissionais de segurança de informação para tem que ser top-down. Tem que ser top-down. A LGPD ajudou muito no Brasil nos últimos anos. Ainda é muito carente, mas a gente notou um salto, uma melhoria, né? No investimento das empresas em tecnologia, em pessoas. Porque quando passa a ser mais obrigatório, né? Passa a ser necessário, aí é onde a gente nota uma postura diferente. Com certeza. E existe uma idade específica de você falar, a partir dessa idade, eu acho que já... Não existe, cara. Acho que eu ministrei aula, né, em algum momento ali de carreira. Eu dei aula em cursos livres, cursos técnicos, graduação e inclusive em pós-graduação, né? Graduação, tive pessoas que eram de áreas totalmente diferentes, né? Mais de 40 anos, enfim, queria fazer uma transição de carreira e estava ali numa graduação de segurança, uma graduação de 2 anos. Sensacional. Querendo entrar na área. E aí você traça perfis, né? Poxa, a pessoa já conhece um pouco de programação? Vem aqui pro Red Team, vai estudar vulnerabilidades, explorar sites. Poxa, você conhece bastante sobre políticas, negócio, quem sabe a área de governança, de riscos, e aí você vai tentando direcionar essas pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, quanto antes melhor, obviamente. Mas não há idade, não há. Muito bom. Bom, eu queria falar muito mais, esse assunto da educação também me chama para falar mais, mas o relógio bateu o ponteiro, a gente... Infelizmente, o tempo passa rápido demais quando a conversa é boa, e foi muito boa, Alex. Então, queria fazer aqui um momento presente, te entregar uma lembrancinha do nosso programa. Muito obrigado, né? A nossa muito obrigado. canequinha. Estar com vocês aqui já é um presente. Já. Quando você e o Max, né, tomarem o seu café, o seu chá, a sua água em casa, se lembrem de nós e possam voltar aqui. Paty, posso te explorar um pouquinho? Você pode pegar minha mochila? Que tá ali no cantinho. Olha, surpresa aí. Vamos ver o que será, né? Enquanto a Paty pega a surpresa do Max, eu queria pedir uma mensagem final do Alex. Então, se você puder, Alex, falar para um jovem que tem interesse, né, tanto na área de tecnologia quanto na área de segurança, olhar ali para a câmera e dar uma mensagem motivadora e inspiradora para essa pessoa sobre obstáculos que vão surgir, problemas, desafios, etc. Né? Mas do quanto isso pode ser positivo e pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Super agradeço. Show de bola. Bom, tem aquele clichê, né, do estudar, se comprometer, mas isso ainda não está fora de ainda não está fora de moda, tá? Então, realmente o mercado ele é carente
de profissionais éticos, profissionais responsáveis, comprometidos com a causa, comprometidos com aquela situação. E a gente não está falando aqui de só objetivos financeiros. O financeiro, sim, é uma consequência, né, de uma carreira sólida, de uma carreira bem investida, né? Só que o mercado ele é carente. Então, o conhecimento técnico ele vem a agregar, mas a base, sim, é a parte ética, a parte de responsabilidade e de propósito. Agora, quando a gente fala de tecnologia, busque conhecimento. Hoje em dia, você tem inúmeras formas de buscar conhecimento, desde cursos livres, cursos de certificação. Então, busque busque lá, o que é uma certificação em inteligência artificial, o que é uma certificação em desenvolvimento, o que é uma certificação de segurança da informação. Busque lá conteúdos e veja o que se adapta melhor ao seu perfil. Com certeza, todas elas são promissoras, todas elas vão agregar muito na sua carreira profissional. Talvez você não tenha acesso a recursos como uma universidade, né? Tem universidades já que estão bem facilitadas hoje em dia, mas talvez você não tenha, né? Talvez por horário, tem que trabalhar em paralelo, mas você tem cursos em diversas plataformas, desde o Instituto Fênix, a qual a gente recomenda muito, até entre outros, que podem te oferecer bagagem para entrar na área. Por exemplo, eu entrei na minha graduação aos 22 anos, depois de 5 anos tendo contato com informática. Então, não necessariamente, assim, para alguns posso ter começado tarde, mas ainda foi um tempo para poder chegar aqui depois de 20 anos de carreira e estar satisfeito. Então, busque conhecimento independente, né? Independente de nomes ou de logos ou de partidos ou o que seja. Muito boa mensagem, excelente. Obrigado, Alex. Vamos à surpresa do Max agora. Eita, se apresenta aí. Eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito agradecida e eu gosto muito de presentear pessoas. Isso aqui, de fato, é uma lembrança simbólica, mas é referente ao nosso curso de Olha que segurança legal aí. Que da informação. bacana. Não tem preço do isso aí, né, Thiago? Instituto. Não tem. Inclusive, tá como primeira turma, tá fotinho para de que repente você legal. deixar sempre como uma lembrança. Maravilhosa. Enfim, é de coração, né? Poxa, É obrigado. bem simbólico, mas eu acho importante, de olha, repente, você entender o... Vou colocar aqui na câmera. Coloca aqui. Dá para pegar aqui, Darcy? Olha só, tem a foto da turma de segurança da informação, tem o logo aqui do Instituto. Poxa, adorei. Fênix. Obrigado, Max. Que demais. Que demais. Que bom que você gostou. Feliz. Obrigado mesmo. Bom, eu tô muito feliz com a conversa aqui. Nós também. Foi mais do que o esperado. Tinha uma expectativa muito Bate-papo alta. muito agradável, Thiago. Muito. Legal. Tinha uma expectativa muito alta em relação à tua presença, a presença do Max aqui, e superou as minhas expectativas. Então, queria agradecer demais, primeiro, as meninas, Paty e Darcy. Mais uma vez, obrigado aí por toda a ajuda nos bastidores, pelo que vocês fazem acontecer. Sem vocês, não teria PodFacts. Muito obrigado. Max, meu querido, quase um ano juntos. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado pelo presente, adorei. Você conseguiu me deixar emocionado aqui para variar. Tá bom? E agradecer ao Alex, a quem eu admiro muito e já tomo a liberdade de chamar de amigo. Com certeza. Tá? Estamos à disposição, Thiago. As portas do Instituto e dos Facts Experience estão sempre abertas para você e para profissionais que têm o seu nível de conhecimento, a sua vontade de ajudar, a sua capacidade e a sua visão de mundo, né? Que eu acho que isso é o mais importante, é compreender que existem diferenças e que a gente precisa incluir e não excluir, né? Perfeito. Não aumentar essas diferenças, a gente precisa reduzi-las. Muito obrigado pelo profissional que você é, pela pessoa que você é, tá bom? Muito obrigado aí, Max. Alex, Muito Parabéns bom. pela história de vida. Obrigado, Prazer obrigado. dividir o espaço aqui contigo. Muito legal. Bom, o PodFacts fica por aqui. Essa semana tem mais, direto de Brasília. Um grande abraço a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.